Fala galera, beleza? Esse vídeo é para desmistificar alguns conceitos errados sobre pintura elastomérica, onde se acredita que botar uma casca de tinta emborrachada ou algo nesse sentido vai resolver um problema ou então dar uma longevidade à pintura, né? Como já tem um vídeo meu que é um pouco longo, num treinamento que eu fiz para engenheiros e arquitetos e equipes de pintura, onde eu trabalho bem essa questão do elastomérico. Aqui eu trouxe uma situação isolada até para validar, né, para referenciar um laudo que eu estou criando de uma vistoria que eu fiz recentemente no oeste de Santa Catarina. Eu vou preservar aqui a empresa, né, a construtora, a obra e também o fabricante de tinta, mas eu vou trazer exatamente a situação que aconteceu lá para ser tratada aqui, ok? Primeiro ponto, vamos falar então o que é que foi utilizado lá, né? Lá foi utilizado selador, acrílico, em seguida textura e depois uma tinta elastomérica. Então esse é o procedimento que a gente vai abordar aqui. Como já disse no começo do vídeo, precisei fazer uma vistoria, então é porque deu problema. E se deu problema é porque, principalmente, esse procedimento não é o adequado. Primeiro ponto é o selador acrílico direto no reboco. O selador não é um produto para isso. O produto para isso é fundo preparador. Primeiro motivo, o selador, ele mal tem resina, né? A resina dele mal é suficiente para a quantidade de mineral que ele tem. Tá? Então ele não é um bom agregador, né? Ele não tem poder nenhum de selar, né? A única coisa que ele faz numa pintura é uniformizar a absorção do substrato. Tá? Agora, direto sobre o reboco é fundo preparador de parede. O nome já fala, preparador. Vamos preparar a parede para pintura. Então, um selador que ele vai fazer a pintura, um pouco da resina dele vai ser absorvido pelo substrato. A gente falando de uma obra nova, reboco novo, isso tende a ter uma alcalinidade excessiva, ainda mais em argamassas estabilizadas, né? Então, toda vez que você hidrata isso, o substrato fica extremamente alcalino. A alcalinidade do substrato saponifica o polímero. Tá? A grosso modo, o que era para ser um plástico vira um sabão. Então, a gente já está falando de um produto deficiente de resina, como é o caso do selador, onde ele vai perder resina para o substrato por absorção e também essa resina vai acabar sendo morta, né? Então o que vai sobrar aqui é praticamente pó. Quando você passa selador direto no reboco, você está prejudicando a aderência do próximo produto que vai ser aplicado, certo? Então o ideal é você utilizar um fundo preparador de parede formulado com nanopolímeros. Eu sei que todo polímero ele é nano, tal. Mas assim, eu quero enfatizar que ele é muito pequeno, um polímero muito pequeno, tá? É uma resina especial feita para essas tintas para pintar gesso, né? É do fundo preparador também. Porque ela é tão pequenininha que ela tem um poder de penetração maior no substrato, maior no reboco. Ela vai mais fundo, né? Eu costumo chamar ela de resina de raiz líquida, tá? Porque ela vai penetrar, ela vai preencher os poros. Eu falo que ela é uma resina de sacrifício, né? Como eu falei, essa questão da alcalinidade extrema. Se tem resina para morrer, é essa que vai morrer. O produto ele é formulado basicamente com resina e água, né? Ele não tem cargas minerais para precisar agregar. Então ele é só resina. Ele faz essa absorção, ele diminui a absorção porque ele impregna o substrato, né? Então quando você vem com uma pintura, você criou essa espécie de raiz, né? E aí essa pintura ou qualquer coisa que você coloque aqui em cima vai grudar na resina do fundo preparador
e aproveitar essa ancoragem, né? Como ele faz esse encharcamento de reboco e ele é um plástico, então ele diminui a absorção, tudo que você aplicar aqui em cima não vai perder material para o substrato. Ele vai ficar inerte, vai ter todo a tua formulação para si, né? Não vai perder nada para o amiguinho. Então, o primeiro ponto aqui, selador é errado, fundo preparador é correto. Quando a gente fala de preparação, quando a gente fala de aplicação sobre o reboco diretamente. Aqui não foi o caso, a gente não teve casos nessa obra de desplacamento, nem nada, tá? Então, esse ponto nessa obra não foi problema, mas poderia, né? Tem alguns pontos assim embaixo, muito por conta de infiltração, que aconteceu de desplacar, mas ali é infiltração, é básico, tá? Mas que talvez poderia a pintura ainda estar num estágio melhor se fosse feito isso do que isso, tá? Enfim, viramos a página, vamos para a continuidade, textura. Tá? O problema que a gente teve lá é o seguinte, um reboco microfissurado demais, tá? E a alegação de que a tinta elastomérica não deu conta do recado. Tá? Então, aqui vou falar uma questão de obra nova e uma obra velha, tá? Ou então um reboco novo e um reboco curado. Vamos lá. O reboco curado, quando ele tem que apresentar algum tipo de rachadura, de fissura, né? Ele apresentou, certo? Agora, se ele é novo, a gente não sabe quando vai acontecer, onde vai acontecer, certo? Então a gente vem com vamos alegar que a gente está usando um produto elastomérico, tá? A gente passou fundo preparador, né? E aí a gente vem com um produto elastomérico, que esse seria o ideal, tá? E a gente vem e faz a aplicação do elastomérico aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer se isso aqui rachar? O que vai acontecer quando isso aqui rachar? A gente fala de produtos elastoméricos com capacidade de esticar 800%, né? Quando você pega do absoluto zero, esse 800% significa quantos milímetros? Não sei, nada. Porque você está partindo do zero, você não está dando material para o produto ser elástico, né? Eu vejo algumas propagandas, inclusive nas plataformas aí, né? Onde se pega uma camada de produto aplicado bem grosso, pega numa extremidade e na outra e fica se puxando assim, como se fosse, nossa, olha essa capacidade elástica. Tá, primeiro ponto ali que a camada não é a recomendada, mas tudo bem. Mas quando você pega numa ponta e na outra, você tem um material para sofrer essa elasticidade, né? Se você pegasse esse mesmo produto, mas no zero, quanto que ele vai esticar sem romper, né? Essa é a questão. Então, quando você tem um substrato curado, já com as microfissuras, quando você faz a aplicação do material elástico, tá? Você também consegue depositar material aqui, ó. Espero que esteja dando para ver bem no vídeo, tá? Quando você faz a aplicação onde já tem uma fissura, uma rachadura, você está deixando o material para que ele possa ser trabalhado conforme a movimentação dessa fissura, certo? Isso aqui não vai romper, essa membrana não vai romper. Aqui não tem o que fazer, né? É o que eu falei, a gente está partindo do zero, a gente está pegando o material no zero. Como que a gente vai ter material para esticar? Não tem, tá? Então, a importância de fazer a pintura num reboco curado e não num reboco cru, tá? Ah, mas deu 28 dias de cura. Deu. Aí a gente vai entrar numa outra questão, numa outra argumentação. Deu ou não deu? 28 dias de cura é suficiente para um reboco de argamassa estabilizada? Eu já li estudos
de conclusão, né, estudo de conclusão de curso de universidades aí, que diz que rebocos estabilizados precisam de mais de 90 dias para cura, né? Então, essa é uma questão que eu quis trazer aqui, tá? Para a gente não falhar. E outra questão aqui que daí, seguindo nesse processo de pintura que foi utilizado nessa obra, né? Selador, textura e tinta elastomérica, buscou essa questão elástica só na última camada, tá? Então você vem fazendo tudo rígido e aí no final você quer colocar uma lona, né? Eu fiz aqui o desenho da textura, tá? Para a gente pensar um outro ponto sobre camada. Qualquer sistema elástico não tem resistência elástica nenhuma, se ele tiver abaixo de 300 microns, tá? Não deu 300 micras de camada, não tem resistência elástica nenhuma, independentemente da situação, tá? Quando a gente vem fazer essa preparação, essa preservação elástica em cima de uma textura, a coisa fica crítica para a questão camada. Por quê? Porque a gente tem picos e vales na textura, tá? E eu amplifiquei aqui então para fazer uma demonstração. Quando a gente vai para 300 micras, a gente espera fazer um preenchimento dessa forma, tá? Certo? Eu vou deixar assim, ó, até a metade. Coloquei 300 micras em cima da textura. Mas não é assim, por conta dos picos e vales. O tipo de deposição de tinta que a gente faz, mesmo que fosse por spray, ou não tem como fazer isso. Não tem como você dar a camada do vale no pico. Não tem. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter uma deposição maior no vale e uma deposição menor no pico. Tá? Olha aqui. Esse ponto, aqui vamos lá, você pode ter atingido tuas 400 micras e aqui você atingiu 150. Então, fazer esse tipo de pintura e esperar resultado elástico, resultado é impossível. Não tem como, tá? É impossível. Você vai precisar depositar aqui muito material. Você vai ter que aplicar uma camada. Se a recomendação são 3 demãos, você vai ter que aplicar 5 para conseguir chegar na parte de topo, de pico de textura, a umas 300 micras ali, entende? Então, esse vídeo é com esse intuito, mostrar que esse sistema de pintura, se você está esperando ter uma pintura com uma proteção elástica, uma membrana, e pensou nessa abordagem, está totalmente errada, totalmente equivocada. Tá? Qual que seria o procedimento correto? Para com tudo isso aqui. Procedimento correto. Sistema todo elástico. Tá? Espera a cura do reboco. Quando ele tiver que microfissurar, ele vai microfissurar. Tá? Microfissurou, já vem com fundo preparador de parede, encharcando o substrato, criando raiz para a membrana que você vai começar a aplicar. Membrana, tá? Quando você vai para o sistema elástico, faz ele do começo ao fim. Do começo ao fim. Não coloca nada rígido no meio, senão ele vai tornar o meio rígido. No outro vídeo que eu falei do treinamento para o pessoal, eu pego aquela fita dupla face verdinha, né? Da 3M, que ela é transparente e tem a borda verdinha, e você estica ela assim absurdamente. Quando você deixa aquela fitinha verde e você puxa, você rompe ela. Então, quando no meio, no começo, no fim do teu sistema de pintura, você tem algo rígido, você está imobilizando essa capacidade elástica, né?
Então, voltando aqui, reboco, deixa curar, ele vai microfissurar se tiver, né, para que fazer isso. Aplica fundo preparador de parede, você vai criar esse enraizamento. Depois você já vem com material elástico, um fundo elástico, tá? Aí assim, ó, para a parte dos formuladores de tinta aí, baixa tensão superficial para poder impregnar. A pessoal de aplicação aí faz a diluição da primeira demão bem caprichada, tá? Para ela poder impregnar onde tiver rachadura. Quanto mais material a gente conseguir depositar na rachadura, maior vai ser a capacidade elástica sem romper naqueles pontos, tá? Então aplica a primeira demão diluída, aplica a segunda demão com a diluição correta. Se dependendo da situação ali, a recomendação a terceira demão. Se você quer fazer aplicação de textura, faça depois, tá? Se você quer um acabamento texturado, faça agora e utilize texturas elastoméricas, no mínimo uma textura emborrachada, né? E depois, se você quer vir com o seu acabamento, um acabamento só para dar a cor, ou então um acabamento elástico mesmo, venha por cima, tá? Então, fazendo dessa forma, você não vai ter problema, ok?